Olha ela aí. Lorena Herrero, ela está aí, ó. Ela está aí, nossa presença ilustre. Claro que a Lorena ela já faz parte aqui do Folclore BR, lá das lives da Hora Folk. Então, está conversando aí já há muito tempo. E agora ela está aqui para conversar com a gente sobre lobisomens. Lobisomens é uma coisa que a Lorena ela é sempre chamada, ela é tipo, fala que ela é a rainha dos lobisomens, porque ela é tipo quem você chama quando aparece um lobisomem. Quem você chama quando aparece um fantasma? Você chama de caças-fantasmas. Aqui, quando aparece um lobisomem, a gente chama Lorena Rett, a Lorena Herrera está aqui, ela aparece na internet para saber o que está acontecendo. Então, como essa alcunha, como isso aconteceu na sua vida, Lorena? Conte do seu trabalho, o que você faz, por que as pessoas te chamam quando aparece um lobisomem. Pô, eu tenho um trabalho, tipo, eu tento fazer um trabalho mais geral, né, em relação a mitos e lendas do Brasil, que é principalmente seres folclóricos, né? Então, acho que começou mais com os Inktober's, né, que foram as minhas séries de ilustrações de criaturas do folclore brasileiro. E o que eu acho que me mobilizou foi justamente porque no primeiro Inktober eu fiz o lobisomem errado. Eu não pesquisei direito, justamente porque eu achei que eu já sabia do que eu estava falando. E eu não fiz uma boa representação, tomei umas chamadas, assim, e aí eu fui pesquisar e vi que a coisa era bem diferente do que eu imaginava, né? Aí eu acho que, justamente porque eu sempre tive, desde pequena, um afeto muito grande com o lobisomem, sempre foi, acho que, meu mito favorito. E acho que justamente quando eu tomei essa chamada, quando eu percebi que tinha essas coisas tão diferentes e específicas pro lobisomem daqui, eu instintivamente entrei numa cruzada para defender o lobisomem brasileiro e mostrar ele para o mundo, porque ele merecia. Então acho que foi basicamente o que resume o meu trabalho hoje é isso. Essa motivação de poder mostrar para as pessoas como que a história do lobisomem, como que o mito do lobisomem é contado aqui no Brasil. Não, perfeito. E você é quadrinista, ilustradora, formada? Qual é a sua vida LinkedIn? Conta pra gente. Eu sou ilustradora, eu faço quadrinhos ainda, eu não sei se eu tenho frequência suficiente para ter a cara de pau de me considerar quadrinista, mas eu faço quadrinhos sim, eu espero melhorar bastante daqui para frente. E eu deveria estar formada, mas eu estou no caminho para design gráfico. Então, assim, se tudo der certo, mesmo no meio da pandemia, eu me formo agora. E aí, finalmente, serei uma designer gráfica com diploma. O que eu queria saber de você? Você tem seus quadrinhos, eles têm a ver com lobisomens. Você tem um quadrinho que tem a ver com essa ideia do lobisomem e eu queria que você divulgasse aqui para as pessoas. Eu quero ler o quadrinho da Lorena, tem um lobisomem no meio e como assim? O que ele fala? O que é esse quadrinho? Tem lobisomem, ele não é tipo a única fator importante, mas ele é importante. Eu tenho uma série de tirinhas chamadas Sétimos Filhos, que é sobre dois irmãos que são irmãos gêmeos e foram os sétimos depois de 6 irmãs que eles tiveram. Então, assim, como eles são gêmeos e nasceram tecnicamente ao mesmo tempo, os dois foram amaldiçoados. Então, a irmã dele, ela é uma bruxa, porque, para quem não sabe, no folclore também tem muito disso, né? Se você não for... Se você nascer mulher, depois dessa mesma condição do lobisomem, você também é amaldiçoado. E aí, no caso, ela vira uma bruxa e ele vira um lobisomem. Aí eu vou abordando o dia a dia deles, como que é como que eles vivem assim nesse contexto urbano de hoje em dia e aproveitando essas coisas do dia a dia, esses cenários assim, para poder falar justamente desses elementos dos dois mitos que eu quero apresentar para as pessoas. Eu tô postando aqui no Instagram também, mas no geral o site principal deles se chama Tapas, que é uma plataforma de quadrinhos que muito quadrinista nacional usa.
mas ele é mundial, né? Tem quadrinho de todos os lugares do mundo. E eu posto principalmente por lá. E quando não é lá, eu consigo editar ele para botar no Instagram, mas é um pouquinho mais complicado, então não tem tudo aqui. Vocês vão achar só algum. Sim, então perfeito. As pessoas podem procurar Sétimo Filho no tapas.io. Eu acho que é isso que é o nome da plataforma. Tipo né? isso. Tapas.io. E aí você vai encontrar lá os Sétimos Filhos e beleza, você vai depois volta lá na página da Lorena para você comentar o que você achou, se você gostou, se ela tem que fazer mais, produzir mais pra gente ver. Então você comenta lá na página dela. E vamos entrar aqui nessa seara aí desse lobisomem. A gente conhece muito lobisomem do cinema, né? A gente tem essa coisa no entretenimento, lobisomem nessa figura sensacional. Coisas musculoso, gigante, gostoso, maravilhoso. É o lobisomem, gente, que lindo. Do cinema, a lua cheia, aquela coisa poética. E aí tem essa relação de que muitas vezes ele sofre com essa maldição, e a bala de prata e tudo mais. E o que isso tem a ver com o nosso lobisomem? Porque, assim, nós temos também no cinema brasileiro muitos desses elementos também sendo apresentados do lobisomem nesse sentido, que tem a lua cheia, tem a bala de prata, tem as questões dele, sexta-feira 13, tudo mais, a maldição. Mas o que tem a ver? O lobisomem brasileiro, ele segue na mesma linha de pensamento, assim? Assim, eu poderia dizer, tipo, não, nada a ver, porque eu gosto de dizer que não tem nada a ver, mas também é errado eu dizer que não tem absolutamente nenhum ponto que faça sentido, né? O lobisomem de Hollywood, ele tá baseado no mito do lobisomem europeu. Uma amálgama do que é o lobisomem da Europa, né? Porque ele também varia muito dependendo da região lá. E aí eles trazem esses elementos lá, e como o nosso lobisomem ele vem também diretamente da Europa, por Portugal, ele vai ter coisas que tem em comum, sim, com o lobisomem do cinema. Mas a tendência, quando você escuta as histórias das pessoas, né, os causos que tem, é bem diferente. Você não encontra quase nada assim quando você compara visualmente, a questão ritualística, as condições, tem muito pouco disso no cinema. Então é meio que um choque. Foi um choque para mim e costuma ser um choque para a maioria das pessoas quando percebem a diferença das coisas. Então vamos lá, vamos entrar nessas diferenças. Por que ele é tão distante assim? Porque quando a pessoa vai pensar num lobisomem, a gente não tem muito essa relação com o lobisomem brasileiro, a forma como o lobisomem brasileiro é. Ela está muito ligada a essa forma estética que a gente tem sendo massificado pelo cinema americano. Então, a gente realmente não pensa nessa questão. A gente lobisomem, você já pensa, lobe-homem. É um lobo com um homem, e aí ele tem uma maldição, que ele se transforma e vira um lobo que é um homem. Ponto. E acabou. Tá aí, tá escrito, o nome é o lobisomem. Então por que o lobisomem brasileiro não pode ser essa figura? Porque a gente não tem um lobo, né? E aí como é que a coisa se dá, né? Porque no lobisomem americano, você vai ter essa relação com o bicho, mas ainda assim é muito diferente da relação que a gente tem com o lobisomem daqui. Não se dá da mesma forma. O lobisomem, ele ainda tem essa questão ele não tem uma ligação direta com o lobo, né? Ele não tem essa coisa tão conectada com o lobo. Aqui a gente tem um lobisomem de uma forma completamente... Ele tem uma ligação direta com o animal. Como é que essa transformação desse lobisomem brasileiro se dá e por que ele não é um lobo? Cara, eu acho que voltando um pouquinho no que você estava falando, antes disso a gente tem que pensar tipo, no porquê que é tão diferente, é que o próprio lobisomem do cinema, dos jogos e tal, ele já é um tanto distante do que a gente tem na Europa mesmo. Então, assim, não só o lobisomem, mas a gente vai ver qualquer tipo de produção cinematográfica ou produção de porque não só cinema, né? Jogos, livros, toda essa questão de entretenimento, as pessoas elas vão
se dando liberdades para poder encaixar aquilo na narrativa delas, ou então para poder fazer aquilo ser mais radical, ser mais agressivo, ser mais, ponto. E isso, eventualmente, vai crescendo, e chega um ponto que está muito distante, já muito distante do que tinha mesmo. Então, ele já é distante, em alguns aspectos, do que a gente tem na Europa. E aí, quando chega aqui no Brasil, aí que o negócio se desanda mesmo. Então, assim, questões de lua cheia, as questões ritualísticas, no geral, não são tão distantes, né? A lua cheia ela ainda é muito importante. Mesmo que aqui no Brasil ela não seja a única coisa que você tenha que pensar na hora de quando que um lobisomem vai aparecer, acontece também. Apesar de que, prestem atenção, lua cheia, ela é importante para o lobisomem porque ela é importante para uma penca de bichos diferentes. Lua cheia é dia de 1 zilhão de bichos diferentes. E aí, por isso que o lobisomem também aparece na lua cheia. Só que aí o cinema fez parecer que só ele aqui, tem aquilo ali. E aí, tipo, o que a gente vai ter? Todo o contexto histórico brasileiro, a falta de ter o lobo para ter aquela simbologia do predador que você tem, tipo, que ficar com medo. Ninguém tem medo de lobo no Brasil, porque não existe lobo no Brasil. Então não faz o menor sentido. Você pode ter escutado, por exemplo, suponho que as pessoas poderiam escutar histórias, né, de como que lobos eram perigosos na Europa e tal, em Portugal, mas, tipo, chega um momento que não faz mais sentido porque você não tem ligação nenhuma, mas faz mais sentido ter medo de uma onça, de uma sussuarana, do que um lobo. Então, o que acontece? A gente vai ter uma distorção, né? Eu não vou ter a cara de pau de dizer, nossa, aconteceu historicamente assim, mas a suposição que eu tenho é que a gente vai alterando, né, as coisas com a forma como a gente enxerga o mito. Então, se antes as pessoas tinham medo que a pessoa se transformasse num lobo, agora que, como elas não têm o lobo, mas o lobisomem continua aparecendo, elas vão fazer assimilações com outras coisas. E, ainda assim, o que é interessante, elas não fazem assimilações com outros predadores. Então, tipo, o lobisomem aqui não virou um homem-onça, não virou um homem... Os felinos, em geral, né, que são os mais perigosos aqui, a gente começou a correlacionar com um animal doméstico, um animal de fazenda. Então, você vai escutar as histórias das pessoas, ele virava um porcão enorme, ele virava um jumento, ele virava um cabrito. E aí você fica tipo, ué, mas tá, por quê? Como isso aconteceu? Não sei como aconteceu, mas é o que acontece, então eu não posso fazer nada sobre isso. Então, tipo, ele já vai ter todos essa mudança visual, né? Ele não vai parecer mais um lobo, apesar de que ainda tem. Tipo, ainda tinha, hoje em dia o que tem, a impressão que eu tenho é que eles são mais influenciados pelo que a gente vê no entretenimento do que pela relação com o que era no folclore. Então você vai ver aquelas entrevistas que rolam até hoje, né, na TV, que passa, que vai o jornal lá entrevistar a cidade do interior. Tipo, o pessoal já tem contato com o cinema, já tem contato com a internet, então você vê que nessas reportagens mais recentes, que eles entrevistam adolescentes, entrevistam adultos mais novos, assim, aí já é uma coisa mais tipo, um bicho antropomórfico, um lobo e tal, porque já tem a correlação. Mas você vai escutar as histórias das pessoas mais velhas, né? E elas vão falar, era um porco, era um jumento, era um cabrito, era um treco. E, tipo, elas vão fazer comparações que não são necessariamente parecidas com o que a gente vê no entretenimento. A gente que tá mais distante disso, né? E aí, além disso, que a gente tem, como eu já tinha falado antes, que eles não estão reduzidos exclusivamente a aparecer na lua cheia, né? A lua cheia, ela pode ter um elemento que influencia, mas assim como muitos outros seres também, eles costumam ser regidos pelo dia da semana, então não pela lua. Então, sexta-feira, de madrugada, o que é uma bagunça, porque, tipo, quinta-feira deu 23h59, meia-noite de sexta e aparece, então o pessoal fica meio confuso. Mas é aqui, naquela virada de quinta para sexta-feira, geralmente é quando o lobisomem sai, geralmente é quando o mula sem cabeça sai, é quando o bruxa sai, é quando tudo.
Aham. Quinta pra sexta de noite, gente, não sai na rua. Tipo, não faça isso com você. Sextou, não tem sextou? Você tá acabando o sextou das pessoas, Lorena? Você pega o sextor de sexta pra sábado, aí dá certo. Entendeu? Ah, tem que ver a virada de sexta pra sábado, vai. Aí tá de boa. Mas assim, a gente tem esse momento da semana, né, da virada da quinta-feira para sexta-feira, e a gente tem, tipo, isso a gente vai ver mesmo nas novelas, onde ele já era mais parecido com aquele Wolfman do cinema, né, que é a questão deles aparecerem em encruzilhada, que também, mais uma vez, é um elemento que não é exclusivo do lobisomem, mas, tipo, justamente por ele ser uma criatura sobrenatural, ele tá, não subjugado, mas ele tá conectado com essa questão de aparecer em encruzilhadas, de correr por encruzilhadas. Então a gente tem já esse visual diferente, esse dia da semana específico, esses locais específicos que já dão essa diferença toda. Mas uma coisa que eu acho interessante, uma das coisas que eu mais achei interessante quando eu fui pesquisar o lobisomem, não é necessariamente a diferença dele na forma de fera, que já é bem chocante, mas é a questão de como que ele é na forma de gente. Porque as pessoas ignoram, né? Tipo, o problema é quando ele vira lobo, o problema é quando ele vira monstro, isso aqui que a gente tem que pesquisar. Mas não, você vai pesquisar, você vai ouvir as histórias, você vai pesquisar nos livros, a maldição do lobisomem, ela vai te afetar 24 horas por dia, 7 dias por semana, querido. Você está lascado na sua vida. Então, assim, e a coisa é interessante porque o lobisomem no cinema, seja o monstro, seja na forma humana, seja na forma de monstro, ele é um bicho para ser bonito, ele é um bicho para ser forte, poderoso. Então os lobisomens, os lobisomens bicho, eles são musculosos, bonitos, charmosos, e aí você vai olhar na história, tipo, gente, não faz o menor sentido. Não tem nada a ver com nada. Exato. E é interessante isso, porque isso não é também exclusivo do Brasil. Isso é uma coisa que você vai ver em vários lugares. O lobisomem, na forma de gente, ele é uma pessoa suspeita. Ele é uma pessoa esquisita, ele é uma pessoa que tá estranha ali no rolê. Ele não tá bem. Você bate o olho naquela pessoa, tipo, essa pessoa não tá legal. Então, assim, aqui no Brasil é muito comum ela ser uma pessoa muito pálida, que tá com cara de doente, as olheiras funda pra caramba. Tipo, sempre meio cansado, assim, com sono, desanimado, justamente porque a questão do lobisomem desgasta muito, né? Então ele fica muito adoecido, ele fica muito ranzinza, paranoico, assim, fica meio, tipo, mal encarado. Você olha assim, a pessoa olha pra você, o santo não bate. E tem muito disso, muito disso. Não só essas questões de comportamento, mas tem muita história de que lobisomem pode estar o tempo que for, eles vão estar com roupa de manga comprida. Você vai escutar um monte de história de vó falando, não, porque o cara vivia andando de paletó. Eu não sei se paletó é especificamente terno ou se eram as roupas sociais de manga comprida, mas estava sempre de roupa de manga comprida. Por que isso? Porque quando ele vai lá se transformar, ele tem toda uma forma, né, uma posição para assumir na hora de se transformar. E nessa posição, ele apoia os cotovelos no chão e, por alguma razão, o que transforma em pata é o cotovelo. Então, seu cotovelo passa a ser a pata do bicho. E aí, quando você volta, depois de passar a noite inteira correndo, porque o lobisomem tem que correr os 7 cemitérios, as 7 encruzilhadas, 7 igrejas, todo esse negócio, coitado. Chega de manhã, o cotovelo tá... esse lobisomem. Pois é, chega de manhã, o cotovelo tá todo ralado. Então eles vivem com a roupa de manga comprida para que as pessoas não percebam que o cotovelo dele tá machucado, que o cotovelo dele é cascudo demais, porque aí as pessoas suspeitam, as pessoas sabem, né? Então, o pessoal conversava, o pessoal todo se conhecia, né, nesses contextos de cidade interior. Então, assim, se tivesse uma suspeita, se aparecesse alguém, tipo, já não tem uma cara boa de saúde, ainda tem o cotovelo todo marcado, o pessoal já vai começar a cochichar, falando ali, ó. Falando lá, vira bicho de noite, fica atento aí. Exato, então, ele tem esses tipos de elementos que eu acho que são muito legais a gente ver para aproveitar mesmo quando for fazer as narrativas. Então, por exemplo, o Antônio, que é o meu personagem lobisomem de Sétimos Filhos,
eu tô mexendo mais nisso agora, mas tipo, eu tô fazendo um redesign nele pra ele ficar mais com manga comprida a maior parte do tempo. Mas quando eu desenho ele de manga curta, você vê que ele tem cicatriz no cotovelo. Então, tipo, são esses elementos que a gente vai colocando, que eu acho que é o tipo de detalhe que eu sempre gostei em histórias quando eu vejo, né? As pessoas os autores que prestam atenção e ficam colocando essas coisas pra galera notar. Eu sempre gostei muito disso e eu acho que fazer essas pesquisas ajuda a gente a fazer para enriquecer dessa forma, né? Sim, sim. Não, é ótimo. Mas a ideia essas ideias todas, né? Elas sempre acabam transparecendo para as pessoas que parece que alguém inventou isso, né? Tipo, como alguém ia pensar em algo tão elaborado assim, tantas regras, tantas coisas, mas são tantas coisas, tantas misturas, né? E não existe uma regra fixa. Isso que é muito importante sempre falar no folclore, é que não tem uma regra fixa. Ah, isso aqui é lobisomem, está certo, e isso aqui está errado definitivamente. O Brasil é gigantesco, minha gente. Quando você vai olhar para o Brasil, você vai buscar histórias de lobisomem pelo Brasil, cada região vai ter um tipo de lobisomem diferente, cada região vai ter um bicho que é mais prevalente que outro. Então, assim, acaba sendo, de certa forma, esse bicho-homem, né? O lobisomem, ele é esse bicho-homem. E aí o curioso dessa questão também é a forma como ele se transforma, né? Eu acho que isso aí é um outro ponto que muita gente quando descobre fica, peraí, como assim? Não é do nada assim, aí uau, lobisomem, sai correndo? E eu queria que você falasse aí como é que se dá a transformação de forma literal do lobisomem na maior parte do Brasil aí, nessas descrições que você anda pesquisando. Cara, se tem uma coisa que eu vejo muita galera comentando, eu acho muito engraçado, mas é verdade, transformação de lobisomem no Brasil é um processo muito burocrático. Tem muitos detalhezinhos que tem que ser respeitados ali e muitos que tem que ser respeitados à risca, senão vai dar tudo errado. Então, tipo, a gente tem em cada lugar, tipo, na Europa mesmo, a gente tem várias formas ou condições para a transformação rolar. O cinema ele tem essa dualidade, né? Muitas vezes eles são subjugados à lua cheia, mas a gente tem um monte de série de filme de jogo que, tipo, ele se transforma quando ele quiser, de dia, de noite, caguei, faz o que do jeito que quiser tá sendo, né? Mas aí já tem em vários lugares, várias burocracias para se seguir, e aqui também não vai ser diferente. Então, o que acontece? A gente tem lá já o dia, né, que ele tem que se transformar, e a gente tem, muitas vezes, o local que ele tem que se transformar. E qual que é o local? Ou é uma encruzilhada, ou o que a gente chama de espojadouro, que não era uma palavra que eu conhecia muito bem quando eu ouvi pela primeira vez. Mas o que é o espojadouro? O espojadouro, ele é um lugar, assim, um trechinho de mato alto, onde os animais eles gostam de ir, deitar e rolar para se coçar, né? Você acha vídeo de porco fazendo isso, de cavalo fazendo isso, deitando, rolando na grama assim para coçar as costas e tudo. E aí é justamente nesse lugar que a gente vai ter o lobisomem indo para se transformar. O que, quando você para pensar, tem uma lógica simbólica nisso, né? Você está indo num lugar onde o animal está sendo animal, está se comportando como um animal, e o ser humano vai ali se comportar como um animal, vai se transformar num bicho. Então, nada mais justo do que ele ir para um local que simbolize isso. Mas não é só isso. A gente chega no local certinho, tem todo um procedimento. O lobisomem, ele não é que nem aqueles caras do cinema que eles saem se transformando, chega depois, não tem mais uma peça de roupa porque rasgou tudo, entendeu? Não é nem um pouco tarde. Então, o que acontece? Ele vai, tira a roupa toda dele, porque, né, não pode perder isso. E, geralmente, a blusa, ele vai pegar a camiseta, vai dar 7 nós na camiseta, ou 7 nós, ou vai virar ela do avesso, e vai botar num canto, geralmente mais escondido, depois eu explico por quê. E aí ele vai finalmente para o espojadouro deitar e rolar. Tem gente que diz que ele rola especificamente da esquerda para a direita, eu acho. E aí ele faz esse giro e se transforma. Aí, por que ele escondeu a roupa, né?
Porque a roupa, da mesma forma que o espojador ele é o símbolo de que você está indo lá se tornar um animal, a roupa é o símbolo de humanidade, né? Então você tem que deixar sua roupa guardada, porque aquilo lá, quando você vestir a sua roupa de novo, você voltou a ser gente. Então tem a roupa, você deixa a roupa guardadinha lá. A roupa tem que ficar em segurança. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa com a sua roupa, se um dos nós for desfeito ou se você não encontrar ela quando você voltar, você nunca mais volta a ser gente. Cara, então, assim, é tipo, tenso. isso é mas da parte da maldição isso, né? Não é uma coisa, seria uma coisa biológica, é algo da maldição. Se ele não pega a roupa Sim, de é algo volta, da maldição. Ele tá assim, deixa a roupa escondidinha, porque se perder a roupa, ele vai virar lobisomem para sempre, permanentemente, e vai ficar vagando por aí para todo sempre, até eventualmente morrer. Cara, que... E é um trabalho, né? Porque o cara já sabe, na verdade. Ele, pô, opa, hoje é dia, vou ter que dar uma volta, valeu. Aí ele some, vai, se prepara, todo ritual, tira a roupa, ai meu Deus, toda vez a mesma coisa. Todo dia. Todo dia. Aí ele vai, se transforma e rola, e aí em alguns lugares ele vai ter que rolar para um lado específico, então ele já vai se preparando, tipo, opa, é pra cá, pá, rolou e transformou. Gente, realmente, até para lobisomem, a burocracia brasileira tá aí cantando que é uma beleza, né? Para vocês verem, né? Nem vocês estão achando que ter essas maldições, essas magias deixa a gente de fora da questão do burocrático do Brasil, você está muito enganado. Nada disso. Pra você ver, a cultura ela vai se entranhando nesses lados também, né? Então, assim, você vai chegando para todos os cantos aí. Então, inclusive nos mitos. A coisa vai chegando nos mitos dessa forma. E é importante a gente pensar nesses tipos, né, de bichos. Porque às vezes fica muito vago. Tipo, como assim? Ele vira meio porco, meio homem? Ele vira meio anta, meio homem. E aí tem essa coisa dos nomes dos bichos também, né? A gente tem um problema na nossa cultura pop brasileira que existem bichos que não são legais. Isso não só brasileira, né? A gente tem bichos no mundo que são trabalhados em animação como bichos engraçados sempre. Eles nunca são bichos... os bichos que são mais sérios, que são os vilões, que são tigres, leões e coisas assim. E tem os bichos que são galhofas. Isso aqui não tem como ser um vilão, esse bicho aqui, totalmente engraçado. Aí olha pra cara deles e quer rir, então, no Brasil, a gente tem um preconceito gigante com essa questão do jumento, que tá dentro da nossa cultura também como algo, o burro, o estúpido, né? E aí a gente tem a anta, tem a questão todos esses bichos mais... são colocados num ponto de vista mais engraçado. O porco a gente também não tem o porco como algo tão enaltecido como um animal. Não é nada muito nobre, né? Nem muito irado. Exato, toda a maldição em si do lobisomem, ela acaba não sendo irada, né? É tipo, ela é irada em outro tom. Ela não é irada tipo Marvel, o monstro que vai destruir tudo. Não, ele é um cara muito mais boring, mais na dele, mas assim, porra, velho, eu tô aqui já, saco cheio dessa parada aí e tal. É um cara muito mais distante dessa questão totalmente. Eu vou sair comendo todo mundo, eu sou louco. É isso que parece, né? Que as pessoas querem tratar muitas vezes essa visão de lobisomem. Então eu quero trazer para o Brasil o mesmo lobisomem que eu vejo na TV, que eu vejo no cinema, que eu vejo lá nos grandes filmes aí, botando lobisomens contra vampiros. Eu lembrei do vampiro, quando você estava falando sobre a forma da transformação, como o mito vai se dando, que o vampiro ele tem esse caminho também na literatura, onde ele vai se transformando desse ser escondido, isolado e distante do sangue, que tem todo um ritual, para uma coisa que está na cidade, tá? E aí tem uma meia dúzia de regras, chupa um sangue e é show, acabou. E aí ele vai se transformando dentro da cultura nesse sentido também, né? Então teríamos aí um outro tipo de vampiro, vários tipos de vampiro também, relacionados pelo mundo, né? Então, temos lobisomens. Aqui no Brasil nós temos algumas cidades do lobisomem. Tem a mais famosa de todas em São Paulo, né, o Joanópolis, que é a cidade conhecida como a cidade do lobisomem.
E aí temos lá o lobisomem de Joanópolis, que um belo Famosíssimo. dia... famosíssimo lobisomem de Joanópolis. Se você não conhece o lobisomem de Joanópolis, peço que depois você vá lá e busque no Google lobisomem de Joanópolis e seja feliz. A gente já fez algumas threads sobre esse lobisomem, conversamos aí, ele tem um Facebook, é simpático, é uma figura super de boa, mas aí teve esse acontecimento, né? Rolou a história de que aquela notícia de que tiraram o lobisomem do lugar dele. Agora eu tô tentando lembrar, porque eu não botei isso na pauta, eu não tô lembrando de onde qual era a notícia do lobisomem de Joanópolis, que não era de Joanópolis. Cara, eu não lembro a cidade, porque aconteceu, na verdade, em 1 zilhão de cidades, aconteceu, né? Mas era tipo, homem vestido de lobisomem é preso por tentar assustar moradores de cidade. Aí insira qualquer cidade que você quiser do Brasil. E aí era uma foto dele sentadinho assim num banco, o cara fantasiado, né? Sentadinho num banco estampando a notícia, assim, dizendo que ele foi preso porque tava assustando a galera. Aí eu fiquei, ai, gente, eu bati o olho naquela notícia. Não, aliás, eu não bati o olho, né? Porque a essa altura eu já tinha fama, né, de falar muito de lobisomem. Saiu essa notícia, cada segundo que eu passava, alguém mandava, Lorena, olha isso aqui. Aí eu já recebi uns 20 links diferentes. E a melhor parte é que não foram links repetidos. Cada vez que alguém me mandava, era numa cidade diferente. O mesmo lobisomem, o mesmo acontecimento. Em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, lá no Espírito Santo, no Maranhão, num monte de lugar diferente. Me aparecia assim e eu fiquei, uai, gente, como é que é isso? O cara, além de lobisomem, o cara se teleporta também. Como é que faz? Pois é, e aí querem falar pra gente que não tem. Como assim fake news folclórica? Gente, isso é pura fake news absoluta, assim. Você vê a mesma notícia sendo falada em cidades diferentes. Desculpa, gente. Além de você já não saber nem de onde veio aquele lobisomem mais, você tem essas histórias sendo contadas por várias formas diferentes e sem fonte nenhuma. Minha gente, toma cuidado com essas coisas aí. Você vai manchar o nome dos lobisomens aí pelo Brasil por conta dessas fake news aí. Isso aí é sacanagem com o lobisomem. E manchou a imagem do próprio lobisomem de Joanópolis, né? Que não foi preso coisa nenhuma, só pegaram uma foto aleatória dele e botaram ali. Tipo, gente, o cara é tranquilo, tira fotinho com as crianças. Pode ter feito umas decisões políticas erradas, mas no geral, o lobisomem de Joanópolis é uma figura tranquila, ele não faz mal para as pessoas. Faz vídeos legais, então por que incriminar uma pessoa assim, entende? Tipo, de graça, ele não fez nada pra ninguém. Eu achei isso um absurdo. Devia ter tacado um processo em todo mundo. Exato. Então, qual é a versão que você mais gosta do lobisomem? A versão que eu mais gosto do lobisomem é a do porco. É o lobisomem porco. E ele é um dos mais comuns, né, que eu vi nas pesquisas que eu fiz, né? Não só de pesquisa de livro, como de histórias que as pessoas me contam. Ele é o mais comum e eu gostei por ele ser mais... acho que por ser o primeiro que me apareceu e ser mais inusitado, né? E ainda assim, por exemplo, o jumento, por exemplo, nada contra ele, nada contra o jumento ou o carneiro, por exemplo, mas por conta da anatomia deles, a questão do carneiro ter chifre, ou do bode também ter chifres e tal, aí já distancia um pouco. E eu sabia que, tipo, não é uma coisa... Apresentar esse lobisomem já não é um processo fácil. Eu passei por um processo de aceitação de meu lobisomem é um porco, como assim? Até eu entender o valor do meu queridinho. Então eu sabia que não adiantava eu chegar para as pessoas do nada, olha isso aqui, e apresentar uma parada totalmente diferente. Então eu busco uma imagem que seja mais próxima de alguma forma do que a gente tem como lobisomem, e ainda assim tá dentro do que as pessoas falam, né? Então, assim, o meu lobisomem favorito especificamente é um que ficou famoso como lobisomem de Miraçolândia, que é uma cidade de São Paulo também,
Que ele ficou famoso por quê? Porque ele foi supostamente fotografado. Então, se você procura na internet lobisomem de Miraçolândia, tem a foto dele. E aí, a estrutura anatômica dele, visual, é mais ou menos parecida com a que eu faço, né? Para a forma de lobisomem, seja do Antônio ou dos lobisomens em geral. Que é um bichão... Ele é quadrúpede, eles são sempre quadrúpedes, e diga-se de passagem, eles são sempre quadrúpedes em quase qualquer lugar. O negócio de lobisomem com postura de gente é coisa de agora, não tem muito embasamento folclórico. Ele é um bicho quadrúpede, mas ele tem essa deformação, vamos dizer assim, que ele tem as patas da frente, elas são mais curtinhas e as de trás são maiores. Então ele anda todo troncho, assim, com a cabeça para baixo e a bundinha empinada, o que eu acho um charme. Aí ele tem esse negócio, ele tem um visual que é meio híbrido, não é literalmente um porco, mas ele tem aquela característica meio um cachorro, ele tem um focinho de porco, as orelhas parecem um porco, às vezes tem patas de porco também. Então eu fui pegando essa imagem do lobisomem de Miraçolândia e eu fui dando uma ajeitadinha aqui e ali baseado no que eu estava pesquisando e ficou essa imagem desse bicho que vocês podem achar nas minhas redes sociais. Volta e meia eu faço um desenho, já ficou meio homogêneo já. Eu acho que ficou a minha forma favorita. Uma pergunta que sempre fazem é uma coisa que, na verdade, toda a área do folclore brasileiro ela sofre muito com a falta de referências. Então, muitas vezes, aí você vai acabar fazendo o lobisomem que não tem uma referência na internet, não tem um visual para você se associar. E aí você pensa, porra, eu preciso fazer um homem que se transformou em um lobo e ele é quadrúpede, e isso está tão distante da realidade que a gente tem nos jogos, nas formas como elas se dão, assim. No máximo que você vai ver é um lobo grande, é um lobão. O cara se transformou todo num lobo. Eu acho que dos vampiros lá, esqueci o nome da série. Crepúsculo? Eu acho que eles são lobos, não são? Eles são lobos completos. Eles são grandões, tipo, do tamanho de um cavalo, mas eles são lobos completos. Então aí e aí nessa área toda, essa falta de referência, você tem essa pergunta que sempre vem. E os livros? Da onde você tira essas ideias, essas histórias, esses contos, essas coisas sobre lobisomens brasileiros? Cara, isso eu não vou mentir, é uma coisa complicada, porque não é uma pesquisa que você acha fácil. Você não joga livros sobre lobisomens e acha uma bibliografia boa, principalmente que a maioria das coisas que você vai achar é ficção. Então, assim, é complicado. A minha recomendação óbvia de primeira é o Câmara Cascudo, o Luiz da Câmara Cascudo, que é um folclorista famoso aqui do Brasil, e que ele vai ter feito pesquisa ele vai ter um livro chamado Geografia dos Mitos Brasileiros, que ele vai fazer tipo um apanhadão de vários seres do folclore brasileiro, ele vai falando sobre eles. Então esse livro já tem bastante coisa. Tem outros livros dele que também vão falar sobre. O Dicionário do Folclore Brasileiro vai ter como verbete lá o lobisomem. Mas, assim, em questão de livro, é muito garimpar mesmo. É uma coisa muito complicada. Eu fiquei um bom tempo indo em biblioteca. Eu tenho a sorte de ter a biblioteca lá da Universidade de Brasília, que tem um acervo muito bom. Eu ficava horas lá, chegava na sessão de folclore, pasmem, tem uma sessão de folclore nas bibliotecas. Fiquem atentos. É certinho, sessão de folclore. Não vai ser só brasileiro. Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão lá. Bibliotecas públicas geralmente tem. Eu ia lá na sessão e ia fuçando tudo. Ia olhando os livros, olhando pelos nomes, assim. Eu pesquisava geralmente na pesquisa que eles têm do sistema da biblioteca, né? Pelo computador. Mas assim, é pegar e folhear, sabe? Eu peguei muito livro que eu nem lembro o nome agora, ou então eu pego e eu anoto, mas eu não tenho os nomes de cabeça. Eu vou abrindo compilados de lenda, vou procurando. Tem lobisomem aqui? Tem, vamos olhar. Então, assim, é um processo complicado. É muito pouco acessível. É bem triste isso, mas
para quem quer se afundar nisso, em questão de livro, não só em questão de livro, mas em questão de pesquisa no geral, é um processo difícil. É um processo que você tem que insistir e você tem que procurar meio que sem saber exatamente o que você está procurando. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do ritual. O Gabriel tá fazendo altas perguntas aqui. Desculpa, eu não tô conseguindo ver todas, mas vamos pegar uma aqui. Mas se ele, na questão do ritual do lobisomem, se ele for lá e não se transformar, o que acontece? É possível o lobisomem não se transformar? Sim. Isso é uma coisa complicada, né? Porque, por exemplo, as pessoas elas narram, ele vai lá, ele faz isso e se transforma. Mas ninguém nunca especificou se tipo, ele faz isso consciente ou se é, sei lá, uma espécie de transe que ele já é submetido e vai lá fazer, entendeu? Uhum. Eu não sei de tipo, pessoas, lobisomens conscientemente não indo fazer o ritual. Mas eu acho que mesmo que não seja um transe, eles vão fazer porque as consequências geralmente são ruins. Geralmente, se você não faz direito, você se transforma permanentemente. Se você faz o negócio errado, você vira lobisomem pra sempre. Ou, sei lá, você simplesmente morre, não sei. Então, assim, tem esse tipo de coisa. E tem casos também que, como o Anderson já falou, a gente tem um país enorme, com um monte de versões diferentes. Tem casos que eles não fazem essa coisa toda detalhada, né? E se transformam mesmo assim. Agora, o que eu acho, independente de performar o ritual detalhadinho ou não, a impressão que eu tenho é que eles não têm a opção de não, hoje eu não vou me transformar. Tô cansado, tenho prova amanhã, não rola. Não tem isso. A rolê da maldição é justamente você não tem controle sobre o que você tá fazendo. A questão toda do lobisomem é essa, você virar você perder o controle de si mesmo. Então você não tem opção. Você vai virar o bicho, querendo ou não, sair, fazer suas coisas, vai voltar, ficar triste, cheio de arrependimentos por tudo que você fez e não se lembra, e vida que segue. Não tem, eu acho que mesmo não sabendo como exatamente, não existe uma autonomia sobre escolher se você vai virar ou não. Não tem isso. Não, isso é uma coisa de maldição, né? Então essa maldição ela se dá com base no cristianismo. Seria isso? Seria tipo a maldição divina? É uma maldição que vem de que lugar, né? Tipo, é um negócio curioso, que às vezes é o sétimo filho e a coisa acontece e tal. Da onde vem isso? É tipo, Deus um dia escreveu e falou, vá rolar isso aí, porque você merece. Como é que é isso? A gente vai ter várias explicações. E isso vai vir novamente desde a Europa, né? Pelo que eu pesquisei lá na Europa mesmo, foi um processo gradativo de que já existiam lobisomens ou pré-lobisomens antes do cristianismo começar a se espalhar, né, e a se fixar. Só que eu não sei se era necessariamente uma maldição. Eu acho que existiam maldições sim, tipo, ou seja, você está sendo subjulgado aquilo contra a sua vontade, mas tinha também a questão de magia pagã, né? Então a gente tem muitos casos na Europa, principalmente no que foi chamado de caça aos lobisomens, né? Que é o paralelo da caça às bruxas, que rolou também, meio que ao mesmo tempo que estava rolando a caça às bruxas na Europa, na Inquisição e pá. E muitos dos casos que você vai ver, dos julgamentos lá, é basicamente isso. O cara lá performava magia negra e virava uma besta que saía destruindo todo mundo. E aí, geralmente, era isso. Você performou magia negra a mando do diabo e você vira um monstro. Então, eu tenho a impressão de que, mesmo que não sejam todas, em muitos casos a gente tinha essa questão da transformação controlada, né, por magia pagã em animais e tal. E aí você, com o cristianismo, você foi demonizando isso ao ponto disso ser uma coisa tão horrível que não é uma coisa que você tem controle. Você está se transformando numa besta, não existe você controlar isso, você está sendo subjugado por forças malignas oriundas do diabo. E aí, puxando isso do diabo, o Câmara Cascudo, no Geografia dos Mitos Brasileiros mesmo, ele, quer dizer, eu não sei se é no Geografia, ele tem um outro texto chamado Licantropia Sertaneja, que tem PDF no Google, vocês acham?
E eu acho que se não for no Licantropia Sertaneja, no Geografia e vice-versa, que eles têm essa questão de que o sétimo filho é porque o número 7 tem essa simbologia mística, né? E o sétimo filho seria tipo um dízimo que você tem com o diabo. Você tá tendo um sétimo filho, você tá tipo pagando alguma dívida ou alguma coisa assim com o capeta. Então o sétimo filho geralmente está lascado por conta dessa ligação cristã com o inferno e tal. É por isso que não é só o lobisomem, né? As mulheres que forem sétimos filhos também vão se transformar em bruxa, vão se transformar em Kumacanga, que é uma cabeça de fogo flamejante que assombra as pessoas. Vai ter até um sem cabeça também, que é sétimo filho. Uhum. E aí, justamente, creio eu, por causa dessa simbologia com o cristianismo. Eu não estudei muito sobre essa questão do 7, mas eu sei que é um número muito relevante em questões simbólicas de vários pontos diferentes, várias culturas assim do cristianismo também. Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, mas para falar de uma polêmica, uma questão que levantaram. Como é que eu tinha esquecido dessa figura tão emblemática aí dentro da galera que pesquisa, busca sobre folclore, busca sobre cultura, mitologias. A galera sempre chega no Luizon. Quem é Luizon, Lorena? Tem a galera que tá chegando aqui, tipo, Luizon? O que é isso, Luizon? Quem é Luizon? Tá, antes eu queria só aproveitar que eu acabei de ver a mensagem aqui. O Áureo perguntou se o Licantropia Sertaneja é um artigo de 5 páginas. Provavelmente é esse mesmo. Eu não lembro o número exato de páginas, mas ele não é muito comprido, não. Provavelmente é esse artigo mesmo. Vocês acham facinho no Google, vocês procurarem pelo PDF. Mas, enfim. O que é o Luizon, não é mesmo? Se você jogar no Google Luizon, você vai encontrar artigos ou blogs que dizem o seguinte: Luizon, ele é o sétimo filho de um espírito do mal chamado Tal, que pertence à mitologia guarani. Ele é o espírito do mal, ele é o espírito, a encarnação do mal mesmo, e que teria sequestrado não sei se sequestrado, mas tipo, ficado com uma mulher indígena humana, né? E teve com ela 7 filhos. Todos eles se transformaram em monstros, foram amaldiçoados a ser monstros por Tupã e por Araci ou Jaci, né? Dependendo da leitura. E eles todos tornaram monstros que foram conhecidos então como os 7 monstros lendários da mitologia guarani. Agora que eu expliquei tudo isso, eu digo, mitologia guarani é uma grande aspas, assim, porque o que acontece? No Brasil, e isso quando eu digo no Brasil nas literaturas que eu vi sobre guaranis, escritos tanto por etnólogos quanto por guaranis, e conversas que eu tive com guaranis, esses bichos não existem. E quando eu digo não existem, não é necessariamente se você procurar um dos outros irmãos, que por exemplo é o Teiuiaguá ou o Uauau. Eles existem, você encontra histórias dele. Eu não encontrei ainda do Teiuiaguá, mas do Uauau eu já vi, do Yaci-Yaterê também. Mas aí o que acontece? Quando você vai pesquisar, principalmente Yaci-Yaterê, que é muito falado pela galera do movimento indígena, você vai ver que ele não tem absolutamente nada a ver com essa história dos 7 monstros lendários. E o Luizon, ele segue pelo mesmo caminho. O Luizon, ele tá no livro do Câmara Cascudo, na seção de lobisomens, grafado como Yuixô, não é Luizon. Isso ele tendo como base uma literatura de um cara muito famoso em Portugal, que se chama Narciso Colman. Que, no caso, ele escreveu um livro com o pseudônimo de Rosicran, que é um livro contando toda essa história de como o mundo foi criado na mitologia guarani e tal, e aí toda a história do Tal e os 7 filhos e tal. Só que esse livro, gente, é uma bagunça. Tipo,
não tem nada a ver com as narrativas Guarani, pelo menos no que eu já li daqui do Brasil, no que eu já conversei. Eu tive o prazer de ter uma conversa com um cara que faz mestrado aqui na UNB, que ele é Guarani Mbiá, e ele contou toda a questão do mito de criação para os Guarani e tal. E não tem nada a ver com o que o Rosicran escreveu no livro dele, que foi a criação Guarani. Tipo, não tem nada a ver. E aí você vai pesquisando, você não encontra nada. Então, assim, minha conclusão, até então, até que algum indígena chegue e me prove o contrário, é que isso tudo é balela. Luizon, sétimo filho, tipo, não é suspeito demais, assim, tipo... ele é o sétimo filho, e ele vira, tipo, um lobisomem. E aí, gente, é muita coincidência. Vocês não acham, não? É muito estranho, muito estranho. Esse tipo de coisa a gente suspeita. Então, depois de tudo que eu falei, diagnóstico final. Não acreditem nessa história. Eu faço uma campanha, volta e meia, eu tenho uma thread que é velha, talvez eu tenho uma thread no Twitter explicando direitinho toda essa questão dos sete monstros lendários. Provavelmente eu vou dar uma revivida nela depois de hoje, porque é sempre bom relembrar. E a gente tem que tomar muito cuidado com, não só com matéria de questão de histórias de folclore, mas histórias sobre cultura dos povos indígenas, porque é muito fácil a gente pegar informação feita por branco para branco e não tem nada a ver com nada. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que não existe um Luizon, não existe um Yuixô. Talvez ele exista, eu acho que existe, acredito. Mas eu acho que tem muitas coisas que botaram ali que não tem nada a ver com ele mesmo. E aí, mais uma vez, ele acaba sendo representado como um lobo, né? Ele acaba tendo essa visão do lobisomem clássico. Aí você vê o Luizon, ele acaba virando o lobisomem Guarani, né? Ele é essa visão, né? Do lobisomem Guarani. E, na verdade, se existir um lobisomem Guarani, ele não é um lobisomem. Ele é uma outra coisa. E a gente traz isso muito para essa visão de que a gente precisa fazer necessariamente um paralelo, e às vezes não precisa mesmo. O lobisomem Guarani, ele é uma outra coisa, ele não se chama lobisomem Guarani. Então, se você botar esse estigma, às vezes fica algo ruim, que fica ruim para todos os lados, assim. Você vai acabar tornando a história inteira muito fraca por uma série de motivos, e isso acaba ficando muito ruim para a cultura. E a gente esquece o quanto esses livros e trabalhos, às vezes, reverberam na cultura de um país, e a pessoa tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? Porque... nem me fala disso, me dá memórias de guerra aqui. Porque é isso que acaba acontecendo. Quando você não tem muita narrativa escrita falando sobre isso, não tem literatura suficiente sobre isso, qualquer livro de ficção vira o cânone do folclore, o cânone da cultura, porque vira aquela referência do eu vi em tal livro, e o cara que escreve o livro, às vezes ele é de fato um pesquisador, ele é de fato um historiador, ele é de fato alguém que pode realmente ter pesquisado e se baseado naquilo, mas ele também tem total direito de querer fazer uma ficção. E aí a gente esquece, a gente se perde nesse caminho. Esse caminho, aí a pessoa morre, o livro fica, e a gente esquece. O que falta pra gente muito, eu vejo, é educação mesmo. É educação de percepção, de pensar, pô, cara, pode ser que esse cara tenha inventado isso. E como a gente não tem muita referência, isso acaba virando a regra. E aí a nossa educação, que é nessa coisa meio mambembe, ela acaba levando a gente a acreditar que essas coisas inventadas fazem parte do folclore, porque o folclore é inventado, já que eu não sei o que é folclore, que é tudo inventado, então beleza, tudo pronto, acabou. Então a gente limita muito esse processo todo e acaba fazendo exercitando aí uma série de preconceitos por conta de achar que você quer colocar o seu Luizon no RPG, e aí você leva isso pra vida, dizendo que Luizon é isso, porque eu botei no RPG que ele é assim, então tá certo. Não tem no RPG também, né? Que tem que pensar o motivo pelo qual você está fazendo isso e da onde você está tirando isso.
As pessoas têm uma tendência, por exemplo, quando eu falo do lobisomem, às vezes eu brinco, né? Tipo, que tem que abolir o lobisomem guará, né? Que é uma imagem muito, muito popular, né? De fazer um lobisomem com visual de lobo-guará. Às vezes eu brinco que tem que abolir esse lobisomem, mas, tipo, gente, eu acho ele super legal, acho super maneiro. Só que a gente tem que tomar cuidado e pensar em qual que é o seu objetivo, né? Se você quer fazer um lobisomem e ele tem cara de lobo-guará, você faz o que você quiser. Qual que é o problema? O problema é você pensar que você está fazendo uma representação em prol do folclore e você não está falando de folclore. E o cuidado é justamente esse, você saber qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer uma coisa legal, porque você quer fazer o Guará, porque você quer fazer o Luizon, tá, só que assim, a gente não tem como chegar e, eu vou fazer uma obra aqui para valorizar o folclore brasileiro. E aí põe um lobisomem guará que vira na lua cheia, morre com bala de prata e caguei. Tem nada a ver. Uhum. Então, assim, esses são os tipos de cuidado que a gente tem que ter, e essa separação, né? E eu só queria fechar na questão do Luizon, que o cara que fez a pergunta, eu esqueci o nome dele, eu sou ruim com o nome, gente, desculpa. Mas o que trouxe a pauta do Luizon, isso, o Grimório Tropical falou, que trouxe o tópico, ele falou, tipo, eu conheço mais o Luizon como um homem-anta. E eu não duvido que essa seja provavelmente a representação talvez real, porque o que acontece? O Luizon, pior do que no caso dos irmãos dele, na própria narrativa do Coleman, que foi o livro que foi o cara que fez o livro que popularizou essa questão dos 7 monstros lendários, no próprio livro dele, ele não diz que o Luizon é um lobisomem. Tipo, ele não diz isso em momento nenhum. Eu já li livros sobre lendas do Paraguai que tinham os 7 monstros lendários, li sobre o Luizon e não dizia nem que ele era um lobo. Tipo, ele é um bicho, nas leituras que eu vi, tipo, decrépito assim, porque ele é ligado à morte, ele é tipo o senhor da morte e tal. Ele é um bicho decrépito, magro e esquelético, com uma postura meio curvada, parecendo meio humanoide, meio não, mas tipo, não diz, ele é um lobo, ele é um lobisomem. Tipo, não tem isso. Acho que as pessoas acabaram indo linkando as coisas, e nessa de fazer coisas divertidas, coisas para RPG, acabou criando uma coisa que o próprio autor do livro lá nem fez, entendeu? Então é mais uma coisa que a gente tem que pensar, né? Sim, sim. Isso fica tudo muito confuso, né? A galera perguntando aqui, o L. Maia, como faz para descobrir se uma fonte é folclore fiel ou ficção quando tá pesquisando? Cara, isso é assim, a gente vai buscando os pesquisadores, vai buscando pelos folcloristas, pelos relatos das pessoas também, que às vezes tem relatos no YouTube, tem coisas que são legais para você buscar, documentários que vão buscando as pessoas, entrevistas e tudo mais. Inclusive tem um documentário do Lobisomem de Joanópolis, procurem, é bacana. Cara, é assim, e aí que tá o ponto da responsabilidade, né? Porque como é muito escasso e aí a gente tem uma carência gigante por ter um guia absoluto, é um livro onde eu vou entrar e vou tirar todas as histórias e falar, é assim que acontece no Brasil, é desse jeito aqui, ó, que está escrito no livro. Aí cria-se todo esse processo, e como nós temos aí um processo histórico muito cruel de enaltecer o que vem do exterior, de pegar toda a cultura pop e fazer igual à cultura pop americana. Então, se eu tiver alguma coisa no Brasil, um filme, ele tem que parecer com um filme americano, ele tem que ter uma estética, tem que ter uma ideia, tem que trazer todo esse sentimento de filme americano para poder ser legal. E aí, se você faz de outro jeito, ou de um jeito que fosse mais pesquisado dentro dessa cultura, a coisa acaba sendo não tão interessante, porque não está dentro dessa estética. Então, assim, cabe tentar pensar onde fazer essa ponte. O próprio trabalho da Lorena, eu acho que é um trabalho fundamental para pensar em como fazer essa ponte, que é trabalhar a cultura pop, trabalhar o lobisomem na cidade, pô, com uma irmã bruxa e tal, e pô, eles têm um relacionamento
cada um com sua personalidade. E isso, pô, isso define muito bem e tá falando das histórias, tá falando da pesquisa, tá falando de todos os elementos. Eu acho que esse aí é um caminho muito legal e é muito difícil mesmo, gente. Não tô falando aqui, sigam o Folclore BR que vocês vão ter todas as respostas, porque não vão. Inclusive, nós estamos aqui mensalmente tentando descobrir e tirar coisas de lugares que, pô, são puro preconceito e achismo, assim. Esse é o Folclore BR, é tentar tirar tudo isso desse lugar que às vezes se encontram num negócio de muito preconceito e só distanciamento. Com essa própria questão da mitologia tupi-guarani, que a mitologia brasileira, é a mitologia tupi-guarani. Cara, isso é totalmente louco e errado, e a necessidade total das pessoas de querer ter uma mitologia grega. E aí você fala que a mitologia brasileira é a mitologia tupi-guarani. Gente, não. E assim, nós não temos uma mitologia grega. Foi mal. E aí a galera se decepciona muito nesse processo, né? Não, e isso é uma coisa que é interessantíssimo a gente pensar, porque a gente compara, tipo, lógico que a gente não vai ter uma mitologia grega por vários motivos. Primeiro porque quantas Grécias cabe no Brasil? Vamos pensar aí, primeira coisa. Então, assim, não tem... É difícil manter essa estabilidade num país desse tamanho. Segunda coisa, a gente acha que a mitologia grega é certinha e bem definida, porque, assim, é mais fácil, porque ela não tem... Tipo, a Grécia continua existindo, a cultura da Grécia continua existindo, mas aquela questão do período, que eu acho que é o período helenístico, né? Onde tem todas essas histórias de mitologia grega e tal, o panteão com os olimpianos, ela tinha muita variação também na época. Você vai seguir pessoas ou fazer leituras sobre isso, e, cara, também não tinha unanimidade. A gente vai ter períodos ali em que Zeus era um Zé Ninguém, em que Poseidon mandava em todo mundo. A gente vai ter escritores de períodos similares que uns vão considerar o panteão dos olimpianos com o Hefesto, outros o Hefesto não existe. Então, assim, a gente tem essa dificuldade maior com o folclore e com mitologias vivas porque elas estão vivas. Então, assim, a gente tem uma organicidade, a gente tem essa variação de lugar para lugar, regionalidade. Então, não tem. Desista. Não tem questão engessada. Você vai ler, eu recomendei aqui na primeira parte da live o livro do Câmara Cascudo, o Geografia dos Mitos Brasileiros, sobre vários mitos e lendas do Brasil. Não tem unanimidade lá também, você não vai achar. Ele vai falar um monte de coisas que ele foi coletando nas viagens dele pelo Brasil. Tudo que ele tiver achado de Saci, ele vai botar lá, independente de se faz sentido um com o outro ou não. Ele vai falar da mula sem cabeça, ele vai falar, a mula sem cabeça, ela não tem cabeça, mas ela tem cabeça também. Então, assim, não tem isso, gente. A gente tem que entender nessa questão de folclore. E não é só no Brasil, é no mundo. Não tem unanimidade. A gente tem uma variedade e que eu acho muito legal. A gente ter esse tipo de diversidade, ela dá ela enriquece, né, bastante as coisas. E no caso do lobisomem, eu acho sensacional. Eu fiz recentemente, tá lá no Twitter, mas eu fiz aqui no Instagram também, o top 5, não é um top 5, mas são 5 tipos de lobisomens do Brasil. Que são 5 resumos, assim, 5 tipos diferentes que eu consegui identificar. Tem vários outros, mas que, tipo, tem diferenças entre si. E cada uma, tipo, tem suas características e eu acho um máximo, assim. Eu acho muito legal a gente ter vários tipos de lobisomens. Como que a gente pode aproveitar isso? A galera no RPG já é doida por isso. Já vive fazendo... tem várias classes de pessoas que viram animais diferentes, ou então naquele RPG famosíssimo lá do lobisomem, que eu acho que o nome do RPG é lobisomem, mas tem alguma outra coisa. Acho que é lobisomem Apocalipse. Tem vários clãs de lobisomens e cada um tem uma vertente diferente. Então, tipo, são materiais que a gente encontra no folclore e que elas vão enriquecer bastante as nossas coisas se a gente souber aproveitar. E aí, se me permitir lançar a braba, eu digo que é o seguinte,
isso eu falo muito voltado para o folclore brasileiro pela questão do complexo de vira-lata, mas isso vale para tudo. A gente fica pegando coisas de fora ou mudando coisas fantasiosas, não é porque lá fora é mais legal, é porque a gente não sabe usar o que está aqui. Porque se souber, dá certo. Isso vale com qualquer lugar. Eu já fiz também thread falando sobre mitologia grega e como que, tipo, as pessoas, elas fazendo jogos, fazendo os filmes, elas conseguem mexer naquilo de uma forma que fique mais atrativo para o público que ela quer. Então, assim, é tudo questão de você saber mexer. Se você, eu não gosto do lobisomem, como é que eu vou usar o lobisomem brasileiro no meu projeto e tal? Pensa, querido, você consegue. É só se esforçar um pouquinho. Você dá conta. Sempre tem como aproveitar, sempre tem como você apresentar uma forma diferente. Inclusive, o meu projeto de conclusão de curso, ele foi exatamente essa vibe. Tipo, como que a gente pode fazer, pensar como apresentar as coisas, os seres do folclore para as pessoas de forma que elas fiquem interessadas. Não é tipo mudar. Como que eu posso pegar o que a gente tem aqui e apresentar de uma forma que fique interessante? E o lobisomem tem pano pra manga pra caramba, gente. A gente consegue aproveitar muita coisa do que a gente tem aqui. Uhum. Esse é o grande caminho, né? O grande caminho é tentar encontrar essa ponte de comunicação. Então, o grande trabalho aqui é justamente trabalhar onde não tem trabalho, né? E o que às vezes é desmotivador para muita gente. Então, quando você está querendo. Muita gente aqui perguntando de livros, de como pesquiso, onde é que eu encontro, e a gente muitas vezes acaba citando apenas o Câmara Cascudo como o exemplo maior, que foi talvez o maior pesquisador, um dos maiores pesquisadores de folclore do Brasil, de cultura popular brasileira, e assim, realmente até hoje, a gente não teve um investimento tão grande quanto se teve em Câmara Cascudo, com o seu lugar de pesquisa, né? Então ele é um grande pesquisador, com muitos livros e muitas coisas, o cara deixou um legado absurdo. Uhum. E é uma puta pesquisa bem feita e tal. Tem muitas questões dentro da pesquisa dele também, que vale a gente lembrar aqui também, que tem uns enviesamentos cristãos que eles acontecem. E isso faz parte da pesquisa, você olhar e falar, pô, peraí, isso aqui talvez não seja tão legal. Então, talvez ele esteja olhando de uma perspectiva de um padre. Está olhando na perspectiva de alguém que está olhando isso com preconceito. Então, talvez esse estranho não seja estranho, seja só algo diferente do que ele está acostumado a ver dentro da sociedade. Então, vale muito pensar dentro dessa pesquisa o método que você está usando na pesquisa. Sim. Não é só olhar e copiar. É também olhar, pensar sobre aquela, interpretar aquilo. Então, eu entendo, é um processo. É uma coisa que às vezes desmotiva muita gente a continuar, mas não é esse o caminho. O caminho é errar. O caminho que a gente defende aqui é o erro. É você tentar com maior boa vontade possível de realmente buscar um método e pensar, pô, beleza, vamos interpretar isso aqui de alguma forma. E provavelmente será uma forma errada, provavelmente será uma forma que vai deixar muita gente respeitosa. Mas é uma forma que a gente precisa exaltar, a gente precisa falar mais, né? Então, gente, não só com Câmara Cascudo, mas eu recomendo que vocês nunca endeusem ninguém. Então, assim, o Câmara Cascudo é um pesquisador fantástico, conseguiu fazer um investimento enorme, mas ele pode muito bem errar. Então, assim, e não só ele pode errar, como assim, os livros dele são de décadas atrás. E hoje em dia as coisas já são diferentes. Ou então ele em alguns lugares ele tem coisas que ele não pegou. Então, por exemplo, ele afirma no Geografia dos Mitos Brasileiros, categoricamente, não existe lobisomem feminino. E aí eu digo, Cascudo está errado. E aí fica, nossa, a Lorena tá dizendo que o Câmara Cascudo está errado. Porque é o seguinte, os pesquisadores, eles são fundamentais para a gente poder ter acesso a essas informações, toda a pesquisa de campo que eles fazem. Mas, em matéria de folclore, quem tem a voz de verdade é o povo. O folclore é a sabedoria do povo. Então, quando eu vejo, e eu já recebi mais de uma história de uma mulher que
se transformou em um bicho meio porco e atacou as pessoas do mesmo modelo que a história de lobisomem, é porque tem, entendeu? Então ele não tem como dizer, gente, não existe. É raríssimo. No Pará a gente vai ter mais, só que aí já vai ser uma coisa um pouco diferente, porque eles têm outro nome lá, não é lobisomem. Então aí eu já não sei se eu considero, que são os vira-porcos, né? Que aí já é especificamente o porco. Mas, assim, eu já vi gente falando que tinha mulher que virava lobisomem e, tipo, gente, tem, entendeu? Só que a gente também não pode dizer que isso é uma regra absoluta. Não tem isso no folclore. Aí... eu queria puxar uma coisa aqui que eu vi alguém comentando aqui. A Maldição comentou aqui. Tava lembrando de um relato da minha avó sobre um lobisomem e ela descreveu que ele era como um bichão preto, tipo um leão. E aí, assim, isso daqui não só é legal que a pessoa fez comparação com um leão, eu já vi uma reportagem que a pessoa comparava com um urso, mas, tipo, não só isso, eu queria aproveitar essa mensagem, por quê? Porque as pessoas perguntam, onde é que eu pesquiso? Que livro que eu leio? Gente, pergunta para os avós de vocês. Porque às vezes a gente não sabe, pergunta para os avós, pergunta para os pais. Às vezes a gente não se toca, mas tipo, tem muita história que a nossa família tem e as pessoas só não contam umas para as outras. Então, assim, eu já perdi todas as minhas oportunidades, eu não tenho mais nenhum dos meus avós para perguntar. Na verdade, eu tenho um avô e ele é espanhol, então não conto. Então, assim, gente, perguntem. Eles sempre tem história, sempre tem alguma história para contar. Às vezes não é de lobisomem, mas sempre tem história para contar. E são fontes, sim. As pessoas são fontes, sim. Elas têm histórias interessantes, vão falar sobre coisas. Então, tipo, eu não tenho meus avós para perguntar, mas eu tenho amigos que eles vêm trazer, não, porque eu fui falar com meu tio, porque eu fui falar com meu avô, e aí trouxe isso, isso e isso. Então, assim, eu acabo ganhando esses informantes externos, né? E eu recomendo demais, cara. Se você não consegue falar com seus avós, falar com seus tios, falar com as pessoas, entendeu? As pessoas, elas têm histórias e eu confio mais nas histórias que o povo me conta, nas histórias que eu escuto, do que necessariamente o que tem num livro que foi escrito 40, 50 anos atrás. Então, assim, recomendo demais, sempre, perguntar, conversar com as pessoas e a gente sempre descobre muita coisa. Eu descobri muita coisa massa sobre lobisomem que não vai estar em nenhum desses livros e que foi com conversa de pessoas. Por exemplo, na lista de 5 lobisomens que eu botei, um dos lobisomens eu não achei em absolutamente livro nenhum ainda, que é o tal do lobisomem branco, ou lobisomem morto. E, tipo, eu já escutei essa história, uma pessoa me confirmou que a avó dela contava essa história, e aí eu consegui fundamentar, né? Mas eu não consigo achar em livro. O Câmara Cascudo não fala disso. Nos livros que eu leio, os lobisomens do Gilberto Freire e do Assombrações de Recife Velho também não fala disso. Nos livros que eu pesquisei da biblioteca também não vi isso, mas as pessoas contam essas histórias. Então, assim, aí cabe a mim ou a outras pessoas hoje conseguir catalogar esses novos casos. Mas mesmo que eu faça um livro daqui a uns anos sobre lobisomens, eventualmente vai ter coisas que eu deixei passar e que vai ser nova e que vai ter que ser adicionado. Então, assim, como disseram aí já nos comentários, procurem os mais velhos, falem com as pessoas, elas têm folclore se chama sabedoria popular por um motivo. Então, assim, fonte boa demais, recomendo muito. Sim, e eu acho interessante botar nesse método de pesquisa a forma como a oralidade vai se transformando de acordo com a memória. Então a gente vai botar aí essa questão do é tão grande quanto um leão, quanto um urso. Isso pode ter muito a ver com a relação dessa pessoa com um zoológico, por exemplo, e com o zoológico da cidade, ou um circo, alguma coisa que ela tenha visto, um maior bicho que ela já viu em todos os tempos. O nome dele é leão, o nome dele é urso. Então a definição dela é, na verdade, lembrando do maior bicho que ela já viu na vida pessoalmente. Então, pessoalmente, de fato, ela pode ter visto um leão. Só que em outra perspectiva, não que tinha um leão na floresta, não que ele de fato fosse um leão,
mas que ele fosse Sim. tão grande quanto e tão peludo quanto. Então, Sim. vale botar nesses métodos de pesquisa essa análise do que essa pessoa viu e o que ela construiu como memória dali para frente. Porque quando você vai lembrar disso, vai lembrar de suas histórias do passado, você vai reconstruir a sua memória. Você não vai trazer essa memória certinha. Provavelmente vão vir vários caquinhos de coisas que você vai colar para completar aquela imagem com coisas que você viu depois, com coisas que você viu em um filme. Então, muitas coisas, essa coisa do filme que a gente fala tanto, da relação com o mundo pop, é que muitas dessas coisas desse universo de contação de histórias, elas vão sendo coladas a coisas do cinema, da TV, porque é a relação que as pessoas têm com o cinema e com a TV que vai dar a ela outras perspectivas e formas de ver aquilo. Então ela vai poder ter uma outra relação. Porra, o bicho era tão grande quanto Godzilla. Tipo, não é que tinha um Godzilla ali. A última coisa que ela viu gigante em algum lugar foi o Godzilla. E o Godzilla é a referência dela para esse bicho gigante. E isso não quer dizer que isso é uma história menor. Não quer dizer que isso é uma história que tem que ser jogada fora. É uma história que tem que ser interpretada. Você tem que interpretar essa história e falar, pô, o que ela quis dizer com isso? Então vale muito a gente colocar isso dentro dessa zona de pesquisa também. Esse negócio de comparação me lembra um caso clássico que foi o do arranca-língua, né? Foi lá em Goiás, na década de 60, não sei. Tinha saído o filme do King Kong, e aí teve esses casos, né, de animais, de gado, né, que foi abatido e as línguas tinham sido arrancadas e tal. E aí o pessoal disse que achou umas pegadas enormes. Como o King Kong era o filme do momento, o pessoal falou, era um macacão tipo King Kong. E aí surgiu-se o arranca-língua, que é um gurilão no meio do cerrado goiano, arrancando língua de vaca. Então, assim, eu acho fantástico, eu adoro arranca-língua. E a gente tem que ver esses contextos, eu acho muito legais. E, assim, eu acho que o Luke Julião, ele já respondeu aqui, mas o De Gabriel, não sei como fala o seu nome, ele perguntou como é que é o lobisomem branco, né? Que eu falei do lobisomem branco aqui. O lobisomem branco, ele é um lobisomem que já morreu. Ele é uma alma penada, por isso que ele é branco. Então, assim, ele não... Eu não tenho muitos detalhes, eu só sei a forma transformada, eu não sei se tem alguma outra coisa, mas eu sei que ele é um lobisomem brancão, ele parece um lobisomem comum, mas ele é todo branco. Geralmente os lobisomens são pretos, ou são escuros, né? Ele é brancão e ele é muito mais agressivo. Aí tem essa diferença. Nesses lugares que tem a história do lobisomem branco, a tendência é dizer que o lobisomem comum ele é só um incômodo, assim, e o lobisomem branco é o perigo real. Ele é uma parada bem mais perigosa. E o Mil comentou aqui que tem um livro sobre o lobisomem branco. Me passa depois, Mil, por favor. Mas, enfim, continuando. Então, eu acho que já chegamos aqui ao nosso limite do limite. Já estamos aqui indo para a hora folk. Daqui a pouco a gente vai emendar aqui, vai ficar 3 horas, mas vai para a terceira parte aqui do nosso bate-papo. Porque é o que a gente faz, né? Não, independente do número de pessoas, a gente consegue ficar 5 horas falando sobre folclore aqui, independentemente do que for. Não tem como. Se deixar, a gente vai direto. Queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão assistindo, todos vocês que estão aí, que, altos comentários aqui. Eu queria finalizar até com uma aqui do Gabriel, que comentou bastante, falando de como quebrar a maldição do lobisomem brasileiro. Existe uma quebra dessa maldição? Tem sim, gente. Não é bala de prata. Se usar bala de prata, você provavelmente só vai morrer, porque não vai funcionar. Mas, assim, o lobisomem, você pode curar ele transformado e você pode curar ele na forma humana mesmo. A gente tem como prevenir e tem como remediar, né? A prevenção é, se a pessoa nasceu, né, na condição de lobisomem, geralmente ela vai começar a se transformar só depois dos 13 anos, né? Então, assim, até lá, você tem como impedir que ele comece a se transformar. Então, como é que você faz isso? Você geralmente pega o primeiro irmão, o primogênito, né? E bota ele para batizar essa pessoa que vai ser o lobisomem. Eu vi uma pessoa me relatou que tinha uma que era o segundo que tinha que batizar, mas geralmente é isso. Você pega um dos irmãos, geralmente o primeiro,
E ele vai batizar o irmão mais novo, e assim você impede que ele comece a se transformar. Ele sequer vai chegar aos 3 anos e vai viver normalmente. Quando a pessoa já vira lobisomem, aí você tem mais de uma forma de resolver isso. No Brasil, a gente tem geralmente uma questão de que o lobisomem ele é fraco contra aço ou ferro. Então, assim, ferro eu acho que vem do norte da Europa. Norte da Europa não, mas principalmente lá da parte da Inglaterra e tal, das Ilhas Britânicas, que eles têm o ferro, ele é um repelente muito bom contra bichos mágicos no geral. Funciona contra fada, contra bruxa. E contra lobisomem funciona também. Se você conseguir ferir um lobisomem com ferro, com alguma coisa de aço, ele se destransforma na hora, ou ele foge e não te ataca mais. Aí tem, às vezes isso só faz ele se destransformar naquele momento, e às vezes aquilo cura ele para sempre. Então tem essas variações. Tem também o que citaram aqui nos comentários, que era espetar o lobisomem com um espinho de laranjeira. Mas não é uma laranjeira qualquer. Você tem que pegar um espinho de laranjeira que nasceu num cemitério. E, dependendo da situação, tem que ter nascido num cemitério, tem que ter sido plantado no cemitério meia-noite. Se não for, numa noite de lua cheia. Então, assim, complicado. Burocracia, mais uma vez, aqui, para atrapalhar a nossa vida. Mas tem isso também. E provavelmente tem várias outras formas que eu desconheço. Alguém citou aqui nos comentários uma outra maneira, mas eu acho que eu perdi aqui. Mas enfim, tem várias formas que provavelmente a gente desconhece para curar o lobisomem. E uma que não é para curar, mas que eu acho muito divertida, que também funciona com vários bichos, geralmente os que são pessoas que se transformam, que não vai curar o lobisomem, mas se você for ser atacado, provavelmente vai salvar a sua vida. Que é você oferecer sal pro lobisomem. Você diz que vai dar um pouco de sal para ele para e vai embora. Simples. Só que o que acontece? No dia seguinte ele vai aparecer na sua casa, não pergunte como ele encontrou a sua casa. Ele vai aparecer na sua porta e vai pedir para você entregar o sal. E assim, é melhor entregar, né? Vai saber o que vai acontecer se você não entregar o sal. E isso é uma coisa que eu acho legal, porque eu vejo várias histórias com lobisomem, eu não sei se com mão sem cabeça, mas eu vi muito com Matinta Pereira também. Que se você oferecer sal, às vezes é tabaco, ela tá lá te atazanando, se você oferece tabaco, oferece sal pra ela para, vai embora e depois ela vem cobrar. Tipo um suborno, né? Então assim, fica aí a dica pra vocês, se um dia precisarem. Apesar de que, assim, eu acho que eu ia ficar com medo o suficiente, eu não ia arriscar parar e oferecer sal e ver se ele aceita. Acho que eu só ia sair correndo. Mas fica aí o conhecimento. Gente, então fiquem ligados aí quando tiver um vizinho pedindo sal, e de repente pedindo açúcar também, vai saber qual é outra figura, qual é outro mito que está envolvido com isso aí também. Você vai lá e você doa um pouquinho do seu açúcar, você doa um pouquinho do seu sal, porque é importante a gente ficar de olho e não ser atazanado aí por um lobisomem ou por alguma outra figura folclórica na sua vida. Então, vamos ficar de olho. Muito obrigado, Lorena, pela sua presença aqui ilustre. Poxa, eu que agradeço. Um pacote completo aqui sobre lobisomem. Na verdade, completo parte 1, né? Que a gente sempre tá aí completando esse pacote completo do lobisomem aí. Todas as lives, todos os nossos bate-papos. Então, muitíssimo obrigado, Lorena. Deixa aí seu até logo e seus links, suas novidades. Pô, gente, brigadão aí pela participação de todos vocês. Eu gostei muito da movimentação no chat. Infelizmente, o layout do negócio aqui me atrapalha de ver os comentários de todos. Mas eu vi que está muito movimentado. Tem muita gente comentando coisas que eu não falei aí, de métodos, de como lidar com lobisomem, de transformações, que se eu não falei, vocês prestem atenção no chat, que tem muita coisa boa aí também. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou atualizar Sétimos Filhos eventualmente. Eu estava com um pouco de dificuldade nos últimos meses, que eu estava trabalhando com outro quadrinho, mas agora eu estou tentando voltar no tranco agora para voltar com um quadrinho. Mais uma vez, vocês podem ler ele no tapas.io, tapas de tapa mesmo, do jeito que fala.
E vocês já me seguem no Instagram. Eu tô muito ativa no Twitter e eu comento muitas coisas lá. Tem muitas threads minhas lá, muitas sequências de tweets, né, falando sobre lobisomem. Eu tenho várias coisas lá. Então, tipo, me sigam lá também, quem tiver Twitter. Manda aí qualquer coisa, manda dúvida, manda caso. Eu adoro que o pessoal me mande história dos avós deles. Vocês vão estar me ajudando muito a enriquecer a minha pesquisa, para eu poder trazer mais coisa para vocês. Então, assim, o negócio é agradecer vocês mesmo, porque eu posso ler um tantão de livros, mas sem vocês contribuindo, essa minha pesquisa toda de lobisomens não ia ter metade do conteúdo que ela tem. Então, valeuzão demais, galera. Antes de você encerrar, porque eu acho que é importante aqui, o Gabriel Ferreira, ele perguntou, mandar uns causos da minha cidade, vou mandar uns causos da minha cidade então, pode ser de outras criaturas? Você pode me mandar sim, eu vou adorar, só que o Anderson abriu uma ouvidoria de causos, não sei se pelo Telegram, não sei se pelo Instagram também, então fala aí, Anderson, pra galera que quiser mandar história. É verdade, vocês podem mandar agora história através do Zap. Tem um Zap do Folclore BR e o Telegram. O Zap é 21. Anota aí, não tem como botar o número aparecendo na tela. Você tem que anotar aí: 21 9 9511 5851. Esse é o WhatsApp do Folclore BR. 21 9 9511 5851. Tem essa descrição lá no Twitter também, tem isso, vou postar daqui a pouco aí pelas redes sociais do Folclore BR também. Se você buscar Folclore BR no Telegram, tem o canal do Folclore BR por lá, e tem o grupo também e a ouvidoria de causos. Então você vai encontrar, você vai ver lá bonitinho a ouvidoria de causos, você pode mandar seu áudio, mandar sua mensagem, que nós estamos recebendo por lá, principalmente áudios, porque eu quero ver a galera falando, para ver se esse relato aí é verdadeiro mesmo. E aí a gente vai comentar isso aí futuramente nas Hora Folks, no nosso podcast e ao vivo, os bate-papos ao vivo também. Então dá uma buscada, tem um Curious Cat agora do Folclore BR também, para você mandar essas perguntas que você tem vergonha de dizer aí para as pessoas, manda lá no Curious Cat do Folclore BR, que a gente está aí avançando com essa ouvidoria de causos. Não só causos, mas regionalidades e coisas específicas da sua região, coisas que você nunca ouviu ninguém falar. Pode mandar e a gente está aqui super curioso para ouvir e saber mais. Aí eu vou compartilhar com a Lorena, compartilho com o Andrioli, Micael, Ian, todo mundo fica discutindo horas e horas sobre essas coisas que vocês mandam pra gente, sabe? Então, quem ouve a Hora Folk sabe que a gente fica 1 hora falando de um tweet. Então é isso aí que a gente faz mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês aí, senão a gente vai ficar para a terceira parte aqui, vai encerrar o Instagram e Pois é. ferrou. Tchau, gente. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau.